te abençoe na igreja. Amém. Todos nós. Obrigada. Boa noite, minha gente. Que Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumine, que sejam para Ele todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite merecido dessa casa, agradecer a presença de todos vocês, que o Senhor nos abençoe. Os grandes imperadores, ao longo dos séculos, utilizavam um conceito de sociologia e política que é bem caro. Divide et imperas, ou divide et vinces, dividir para governar ou dividir para imperar. O próprio Maquiavel, na sua obra célebre, O Príncipe, que é basicamente um tratado, um manual, um passo a passo para todos os reis e imperadores de todas as épocas, de como conquistar, de como manter o poderio em relação ao seu povo e de como estender o seu poder, dizia que a forma mais fácil de conquistar povos era tentar infiltrar a força, quebrando a força da unidade. Isso porque ele já sabia que cada um de nós, se utilizarmos a lei de cooperação ou a lei de amor, que é uma só e a mesma coisa, somos muito mais fortes. Se nós colocarmos na nossa mente a figura de um batalhão, sob o comando de um general, nós temos a vívida impressão de que se um daqueles soldados agir de uma forma insubordinada e não respeitar as ordens do seu superior, toda a unidade é quebrada. E o fim não é consecutado. A gente não vai alcançar o objetivo que se pretende com aquele grande pelotão. E é basicamente essa ideia que esses grandes imperadores utilizaram ao longo dos séculos. Mas foi Esopo, um fabulista do século VII a.C., e fábula é uma história em forma de prosa ou em forma de verso, que muitas vezes utiliza figuras humanas ou animais com características antropomórficas, ou seja, que copiam alguns de nossos trejeitos e comportamentos para mostrar-nos um senso moral, para nos dar uma lição de moral. Foi Esopo, 7 séculos antes do Cristo, que contou uma fábula intitulada Feixe de Varas. Em algumas traduções, conta-se que um pai tinha 3 ou 6 filhos. Se eram 3 ou 6, isso pouco altera o rumo da história. Mas enfim, o pai tinha esses filhos, e esses filhos entravam em conflito muito constantemente. Nada diferente com a família de hoje em dia. E para dar-lhes uma lição e mostrar que ele, enquanto irmãos, não deveriam brigar tanto, Esopo, ou melhor, esse pai, leva os seus filhos para a floresta. Corta varetas de um determinado caule de uma árvore e agrupa essas varetas num formato de feixe, num agrupamento de pequenas varas, o que ele chama de feixe de varas. Ele entrega a cada um de seus filhos esse feixe e pede que eles quebrem. Eles tentam todos os artifícios para fazê-lo. Embora não pudessem utilizar ferramentas, colocam em cima do braço, em cima da cabeça, na perna, mas não conseguem quebrar o feixe. Então o pai, para dar-lhes a lição, desamarra aquele feixe e entrega a cada um uma vareta. E eles facilmente quebram. E a grande lição é que a desunião confere a fragilidade. Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, tem uma passagem que ele vai falar das dissensões na igreja de Antioquia. Eu quero compartilhar com vocês essa história. A igreja do cristianismo primevo, Casa do Caminho, era uma congregação de irmãos em ideal, de discípulos do Mestre Jesus, que após a sua paixão, seu martírio, crucificação e ressurreição, saíram em excursões de propaganda para proclamar as bem-aventuranças para aqueles que já tinham recebido no seu coração o monoteísmo, os judeus, e para aqueles que não tinham a menor noção dessas primícias de religiosidade, os gentios. Só que eles passavam por muitas dificuldades. Primeiro, o próprio farisaísmo, preso às religiões, preso aos rituais, preso a essas práticas, impedia
que eles, através das preleções, dos sermões, falassem das bem-aventuranças e dos ensinamentos de Jesus para toda a gente. Segundo, o movimento assistencialista que a Igreja do Caminho fazia, que era um movimento da autêntica fraternidade, incomodava muitos, porque os doutores da lei não tinham sequer o registro daqueles leprosos que a Casa do Caminho atendia no ápice da fraternidade universal apregoada pelo Cristo. Então, eles enfrentavam muitas dificuldades e vicissitudes para dar continuidade à sua obra. E é nesse ínterim, na igreja de Antioquia, que ela experimentava uma dissensão interna. Não bastasse as influências externas para a consecução dos trabalhos, ela ameaçava ruir-se. Tiago, que recebeu o Cristo e os seus ensinamentos no seu coração, de boa índole, em verdade, mas ainda mantinha um apreço pela lei judaica. E graças a Tiago, o rechaçar dos judeus não era mais veemente em relação à igreja de Antioquia. Do outro lado, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, achava que aquela necessidade de atender apenas os circuncisados por uma tradição farisaica era uma hipocrisia. O Cristo não havia criado necessidades, dogmas ou obrigações a serem cumpridas para que a fraternidade fosse dada com o tempo. Então deu-se uma dissensão. O apóstolo Paulo, com seu temperamento intrépido, resoluto, escreve uma carta a Simão Pedro e pede que ele chegue à igreja de Antioquia para desfazer aquele imbróglio e, logicamente, ficar do lado de Paulo para que ele consiga atender a mãos cheias todos que acorrem àquele lugar. Simão Pedro aquece. Dias depois, vai na igreja do caminho. É uma festa. Todos o recebem de braços abertos pela grande consideração que tinham por aquele pescador de almas. Mas a dissensão continuava. Tiago pede reforço, pede que seus confrades farisaicos vão até a igreja de Antioquia para que então a circuncisão e a obrigatoriedade dessa circuncisão para atender essas pessoas seja ainda uma necessidade a ser atendida. Ele não quer dar um passo atrás. E aquele era um momento, portanto, de tensão. Simão Pedro houvera sido colocado contra a parede e precisava se posicionar de um lado ou de outro, numa consideração parcial. Mas ele refletia, porque se ele desse razão ou a um ou a outro, possivelmente aquele seria o momento culminante para pôr abaixo a igreja que foi construída pelo amor, pela fraternidade e pela lei de cooperação. A mesma lei de cooperação que o próprio Emmanuel narra no prefácio dessa obra, quando diz que não haveria Paulo se não houvesse Estevão, que até Jesus não prescindiu do trabalho e do serviço dos seus 12 apóstolos para proferir as bem-aventuranças, e que o próprio apóstolo Paulo, graças à cegueira que teve nas portas de Damasco, tinha um abismo gigante em relação ao Cristo que ele soube transpor pelo próprio trabalho e exercício. Portanto, naquele momento crítico, e Barnabé, de olhos rasos d'água, de olhos inflamados, pedindo pelo amor de Deus para que Paulo amainasse um pouco aquele ódio, aquela intriga, para tentar resolver a coisa na diplomacia. Simão vê a clara imagem da cruz. Ele via de uma forma cristalina duas linhas muito retas e muito equilibradas, uma linha vertical e uma linha horizontal. E naquele momento ele entendia que ele não podia ficar ao lado de Tiago nem ao lado de Paulo, embora as duas objurgações fossem muito dignas, porque senão o equilíbrio seria desfeito. A força das varas não seria mais a força de um feixe.
E ele, naquele momento ápice, se lembra do ensinamento do Cristo, quando, na última ceia, retirou seu manto, amarrou na altura da cintura e, tal qual um escravo, começou a banhar os pés dos seus discípulos. O aprendizado dessa história havia ficado marcado para sempre na memória de Simão Pedro. Simão, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o mais servo entre os homens. Então Simão levantou-se e, no ápice de demonstração de humildade, disse para o público expectante: Irmão Paulo, vós todos sabeis que eu mesmo neguei o Cristo 3 vezes. Existe um grande abismo entre mim e ele, e eu não me sinto em condições de decidir. Portanto, eu entrego às consciências de cada um de vocês que a fraternidade universal e que o serviço de assistência ao outro seja colocado acima de toda e qualquer dissensão. Paulo, por favor, abra e leia as anotações de Levi previstas para essa noite e vamos fazer os comentários. Aquela atitude de imensa hombridade de Simão Pedro nos ensina que, nos momentos mais acalorados, em que somos defrontados a dar uma resposta de pronto, e que somos muitas vezes rechaçados, contrariados, injustamente ameaçados, nós devemos parar, respirar bem fundo e, em prol de manter a unidade, agir com extremo devotamento e abnegação. Porque se Simão Pedro tivesse feito qualquer atitude diferente da que ele fez, possivelmente nós não estaríamos no dia de hoje refletindo aqui sobre os ensinamentos do Cristo. Possivelmente aquela rachadura teria provocado a grande cisão da igreja de Antioquia dos primeiros tempos. Emmanuel vai dizer que naquele momento a igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade, perdera o sentido de unidade que a caracterizava. Vamos nos lembrar dos ensinamentos do Cristo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. O próprio apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, vai dizer: se o corpo é um todo único e mesmo formado de muitos membros, não deixa de ser um todo único, assim somos nós em relação ao Cristo. Nós somos os membros do Cristo. Isso significa que, embora nós tenhamos as nossas individualidades, as nossas personalidades, nós convivemos em comunidade. A sociedade é uma lei. O ar que eu respiro é o mesmo ar que vocês respiram. O alimento que chega à minha mesa sai do mesmo seio da terra do alimento que vai para a mesa de vocês. Então, se algum de nós ainda pensa que nós podemos alcançar a perfeição moral sozinhos, é melhor repensar, porque o caminho não pode ser esse. Se nós vivemos em comunidade e se a fraternidade sempre foi exortada pelo maior rei de todos os tempos, pelo Rei Solar, pelo nosso mestre divino Rabi, é porque ele queria dizer que a comunhão com o divino passa pela comunhão entre todos os homens. Portanto, odiernamente, nos dias de hoje, somos nós o feixe de varas. E vamos observar que todas as vezes que os interesses individuais se sobrepõem aos interesses coletivos, nós temos uma ameaça à unidade. Vamos nos reportar à célula que representa a sociedade, a família. Quantas vezes nós não passamos por dificuldades na família? É o parente difícil, de comportamento irritadiço, que não consegue tolerar as nossas próprias opções, que não perde uma oportunidade de tentar nos desequilibrar
E todas as vezes que nós agimos em sintonia e equilíbrio para preservar a unidade familiar, nós estamos colaborando para criar um ambiente propício de aprendizado. Essa renúncia é necessária para a nossa própria evolução. No livro Mandato de Amor, o Espírito Emmanuel vai dar uma mensagem a nós espíritas. Os núcleos doutrinários devem florescer por toda parte, de modo a efetivarmos os mais belos movimentos de assistência no espírito coletivo. Quando nós saímos juntos para fazer um serviço de assistência, seja distribuir sopa nas ruas, ou quando nós contamos com a colaboração de todos para trazer notas fiscais, ou para angariar doações para destinar a famílias que têm extrema penúria, extrema necessidade material, nós estamos agindo num esforço conjunto para esse grau máximo de assistência. E Emmanuel continua: contudo, nós temos de imprimir no nosso labor o mais alto sentido educativo na realização da verdadeira fraternidade e da solidariedade real. E o mais alto sentido educativo não é desconhecimento do mal, é amar, não obstante, conhecendo todas as imperfeições, conhecendo todas as agruras que aquela relação nos causa, mas por devotamento e abnegação, perdoar e perseverar amando. Educar não é dizer sempre sim, é dizer também não quando necessário, para que a gente consiga colaborar para o crescimento do outro. É colocar-se respeitosamente, argumentando os próprios pontos de vista. Então nós não vamos pensar que seja na família, seja no trabalho, seja em atividades doutrinárias, nós sempre teremos concordância de opiniões. Pelo contrário, se somos individualidades, se temos uma bagagem espiritual, cultural, intelectual, é muito normal, é esperado que nós tenhamos discordâncias. Mas essas discordâncias não podem levar a dissensões que sejam capazes de ruir um trabalho que não é nosso, ou melhor, que não é apenas nosso. Porque se nós somos os membros do Cristo, nós estamos aqui trabalhando por algo maior. E o banquete nupcial que Ele prepara para nós não vai servir um prato só. Por isso nós temos que nos preocupar também com o acrisolamento e com a perfeição do outro, colaborando sempre que necessário. Existe uma obra escrita pelo Espírito Nora, intitulada Aconteceu na Casa Espírita, que eu recomendo fortemente que todos leiam, que fala justamente das infiltrações causadas pelas imperfeições dos trabalhadores e frequentadores de um centro espírita que dão abertura, entre aspas, para as injunções penosas da falange de espíritos malfazejos que tentam destruir aquele lugar. Isso significa que nenhum fenômeno obsessivo tem uma vítima e um algoz. São duas pessoas que, numa atitude simbiótica, sintonizam na mesma faixa e se nutrem. Portanto, aqueles que tentam nos infligir o mal e tentam nos afastar do caminho da verdade e da vida, eles agem pura e simplesmente com um método muito simples: reforçar as nossas más tendências. E como é então que nós podemos nos fortalecer individualmente para tornar robusto esse feixe de varas? Seguindo a questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec sabiamente vai perguntar: qual o meio mais eficaz de resistir às más tendências e de evoluir desde essa vida? Observe que existem diversas formas de se evoluir espiritualmente, mas ele pergunta o meio mais eficaz. Afinal, nós não temos tempo a perder, a pressa é nossa. E os espíritos amigos respondem de uma forma muito sábia. Um grande sábio da antiguidade, já vos disse,
Conhece-te a ti mesmo, estuda as vossas más inclinações e más tendências, a fim de que possais repará-las a tempo, para que possa colaborar para esse aperfeiçoamento moral. Santo Agostinho se apresenta em seguida e continua: fazei aquilo que eu fazia quando estava encarnado entre vós. Todas as vezes antes de dormir, rememorava, passava em revista os lances do dia, o bem que eu tinha feito, o bem que eu tinha deixado de fazer e que portanto era um mal, as coisas que eu queria repetir no dia seguinte e as coisas que eu queria fazer diferente, porque dessa forma nós vamos nos tornando cada vez mais fortalecidos para o Senhor. Portanto, é necessário que nós calemos as lâminas da crítica para o outro e nos voltemos a nós, a fim de saber como podemos robustecer a nossa pequena vareta nesse grande feixe. Na obra Seara dos Médiuns, Emmanuel, no capítulo 7.3, Aliança Espírita, vai dizer: união desse modo para nós não significa imposição de recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades com um serviço de cooperação atuante. Isso significa que cada um de nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, porque nós somos santos. Se existir algum espírito missionário nessa casa, me perdoe ser imprecisa no meu comentário, mas de uma forma geral, todos nós estamos aqui porque precisamos aprender em conjunto. Isso significa que a lei de cooperação implica em agir em prol do nosso próprio desenvolvimento e no embate, no convívio entre nós, de um com o outro, através do fenômeno que Carl Gustav Jung costumava falar de projeção da personalidade ou projeção da sombra. Nós o tempo inteiro vemos no outro aqueles defeitos que acabam assomando de nós mesmos. Daí vem a grande sabedoria do Cristo de nos colocar no convívio direto. É através desse convívio direto que nós expomos a nossa opinião, que nós geramos atritos, aparamos arestas, mas devemos compreender que o entendimento fraternal passa por considerar que todos nós estamos juntos, mas estamos em plataformas diferentes. Se uns já conseguiram superar a irritação e são mansos e pacíficos, outros ainda têm desafios maiores em outros campos. O apóstolo Paulo costumava dizer muito acertadamente: carrego um espinho na carne para que eu não me exalte. Cada um de nós carrega o nosso próprio espinho em diferentes áreas, mas é importante que nós tenhamos esse grande entendimento e que sempre pautemos a nossa estrada nesse espírito de união para que todas as oportunidades possam ser aproveitadas. Porque se eu aprendo com as provas que ocorrem na minha própria existência, com o exemplo do outro, seja um exemplo bom ou um exemplo ruim. E lembrando mais uma vez de Jesus, quando ele proferiu a parábola do joio e do trigo, ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um semeador que plantou as sementes que deram origem ao trigo. Mas por alguns momentos ele adormeceu e o inimigo plantou o joio. E então, quando ele despertou, viu que o joio crescia junto do trigo. Os servos se referiram a esse semeador e perguntou-lhe: acaso, Senhor, quereríeis que nós arrancássemos todo o joio para que o trigo nascesse saudável? E o Senhor lhes redar-lhe: não, porque no momento em que arrancares o joio, o trigo vai junto. Deixa nascer o joio e o trigo, e depois que o trigo se desenvolver, nós iremos arrancar o joio, lançar as trevas, e o trigo será ceifado em momento oportuno. E todas as vezes que nós ouvimos essas palavras,
nós nos apressamos em colocar nomes em quem julgamos ser o joio e o trigo. As pessoas que são maldosas, criminosas, que espalham a mão cheias, a dor, a maldade, para nós é o joio. E o trigo são as pessoas devotadas ao bem, que praticam a caridade e são paladinos do amor. Mas em verdade, se nós, ao invés de apontar o dedo inquisidor ao outro, voltássemos esse dedo para nós mesmos, poderíamos perceber o quanto de joio ainda há no trigo dos nossos bons sentimentos. É interessante porque Jesus utilizou a palavra adultério não apenas no sentido da vinculação conjugal, mas pela capacidade de adulterar, de corromper aquilo que é bom e aquilo que é belo. E nós somos muito hábeis em corromper aquilo que é bom e o que é belo. Faz parte do nosso estágio evolutivo e da nossa imperfeição. Então observe que para preservar esse espírito de união é necessário a análise, a reforma íntima, o olhar-se para dentro, para que nós possamos vitalizar o trigo que vem crescendo em nosso interior, a fim de que no momento acertado o joio seja extirpado e o trigo fique vivo dentro de nós. Porque o reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus é uma construção íntima de Deus dentro de nós mesmos. Mas para isso, nós precisamos preparar a boa terra, a fim de que esse divino semeador lance sementes em solo fértil e aí sim possa frutificar. Vamos observar que o símbolo da união, por exemplo, numa corrente, os elos individualmente têm uma participação diminuta, mas a força da corrente é diretamente proporcional à integridade e à união de cada um dos seus pequenos elos. Então, por menores que nós sejamos, é importante que nós nunca nos esqueçamos do valoroso trabalho que nós temos para a construção desses ideais superiores. No mesmo livro, Seara dos Médios, Emmanuel vai dizer mais para frente: educarás ajudando e unirás compreendendo. Jesus não chamou para exercer a função de palmatórias na instituição universal do Evangelho, e sim foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E nós ficamos a nos perguntar por que Jesus, com todos os recursos que tinha à sua disposição, chamou apóstolos melindrados, irritadiços, de comportamento irascível, teimosos, cobradores de imposto, podendo ter escolhido anjos, doutores da lei. Talvez ele quisesse nos aproximar dos seus discípulos e utilizar, como numa fábula, com aquelas características antropomórficas bem próximas da humanidade, para que nós pudéssemos nos identificar com eles. Porque se ele tivesse eleito anjos, ficaria uma coisa tão distante da nossa realidade, que ao contrário de nos encorajar a essa reforma íntima, descoroçoaria os nossos esforços. Então observe que Emmanuel, nessa mensagem, diz que os discípulos do Cristo serão conhecidos por muitos se amarem. E será que nós, se nós vislumbrarmos a situação hoje da sociedade, nós vamos verificar, constatar que somos conhecidos por muito nos amarmos? Será que o amor é o que ressoa, é o que tem ressonância com o que temos visto no mundo atual? Vivemos numa sociedade hedonista, de culto aos prazeres, vivemos numa sociedade narcisista, que o tempo inteiro tenta se expor, tenta mostrar que tem um destaque maior do que o próprio irmão. Uma sociedade que categoricamente é pouco autorreflexiva, porque nós ainda somos muito assim. Então é necessário analisar que para que nós sejamos conhecidos por muito nos amarmos, este amor tem que começar dentro de nós mesmos.
E nenhum ser vivente sobre a terra, em nenhum tempo, teve mais alto amor do que o próprio Cristo. O sentimento de amor próprio do Cristo era tão grande, o sentimento de querer se aperfeiçoar cada vez mais, de espraiar esse amor a toda a humanidade era tão imenso, que ele, sem precisar, por ser o divino escultor do planeta terrestre, o governador da terra, veio até nós exemplificar ele mesmo qual o caminho que deveríamos trilhar. Então observe que para que nós possamos exercitar esse amor, a célula familiar tem que ser o nosso protótipo, a nossa maquete daquilo que queremos ensaiar. A convivência com os nossos amigos deve ser uma cópia daquilo que queremos fazer mais à frente com a humanidade inteira. O amor se aprende. E para que nós aprendamos a amar, é necessário que nós tenhamos o hábito de amar um pouquinho a cada dia. Amar com ego, amar com posse, um amor ainda enfermiço, que é bem propício em relação à nossa característica evolutiva, mas que aos poucos vai se burilando e se depurando. No livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, quando ele vai falar da união fraternal, ele vai dizer que estimaria talvez que a união fosse com que todas as pessoas gravitassem ao seu redor, em prol de um único objetivo. Mas aquilo que nós desejamos falar em uníssono não são os nossos interesses particulares. Aquilo que nós desejamos falar em uníssono é o grande amor que Jesus teve por toda a humanidade e que nós devemos fazer ecoar dentro dos nossos próprios corações. Orar pelos nossos inimigos é uma grande demonstração de amor. Significa que nós já somos capazes de não querer devolver o mal com o mal. Orar pelos nossos próprios amigos, pelos nossos próprios irmãos, é uma demonstração sem precedentes deste amor que o Cristo tanto nos exortou. E mais um mandamento eu vos dou, disse ele na última ceia: amem-se como eu vos amei. Mas para que nós possamos chegar nesse amor sem limites, nesse amor imbatível, é necessário ensaiar pouco a pouco. Veja que cada um é livre para fazer as suas próprias escolhas. Mesmo quando nós temos filhos sob a nossa guarda, sob a nossa tutela, nós não podemos obrigá-los a seguir as nossas diretrizes, embora seja o nosso dever educá-los. Mas cada um é responsável pela sua sementeira, que é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Então, como existem essas diversas trilhas para que nós possamos evoluir espiritualmente, o amor é esse sentimento arrebatador, capaz de acolher e de libertar, ainda que a pessoa não faça aquilo que eu quero. E será que o nosso patamar de amor já alcançou esse nível? Eu continuo amando a despeito daquilo que o outro sente? Ou o meu amor é dosado com base na resposta que eu recebo? É necessário refletir sobre isso. O apóstolo Paulo costumava dizer que rogo-vos, eu como preso do Senhor, para que todos aqueles com que sois chamados suportem com humildade e mansidão, suportem uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se nós ainda não conseguimos amar com arroubos apaixonados, admirar, gostar, ter tanto apreço pelo outro, que nós pelo menos possamos nos respeitar, seja nas convicções religiosas, seja nas convicções políticas, seja em outras convicções quaisquer. Todos nós temos a liberdade, que é uma lei moral apregoada pelo Cristo, e
Um desses itens que está previsto na terceira parte de O Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade, versa sobre liberdade de consciência. Nós somos livres para pensar e para ter as nossas próprias concepções. Então, mesmo que sejamos contrariados, vamos pensar que há algo maior e que todos nós somos os trabalhadores da última hora, trabalhando por algo maior, que é esse amor fraterno universal. E o respeito é a base, sem sombra de dúvida, desse grande amor. O Espírito Meimei, numa obra intitulada Bênçãos do Amor, vai dizer: veja que no cosmos grandioso, as unidades cintilantes dos corpos celestes fazem sentir a sublimidade da lei de esforços em conjunto. Quando nós imaginamos algo grandioso, como o universo e as grandes constelações, nós mal podemos supor que o esforço de cada pequena partícula cintilante é necessário para manter a união do todo, a lei dos esforços. Quando nós pensamos no próprio corpo humano, que é uma obra de engenharia fantástica, cada célula se figura como pequena usina energética, e o desalinhamento ou a desorganização de uma dessas pequenas usinas pode fazer destrambilhar o nosso organismo vivo por completo. O nosso corpo está sob o comando do Espírito, assim como os universos interplanetários estão sob comando da moralidade de espíritos superiores. Portanto, cada um de nós, em maior ou menor escala, somos todos instrumentos do divino amor. Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, capítulo 150, intitulado Dívida do Amor, em que ele vai dizer isso: todos nós somos devedores do amor. Se nós pudéssemos perscrutar os laços invisíveis dos afetos que nos ligam nessa vida, na noite escura dos tempos, nós veríamos que aquele que hoje se apresenta necessitando da nossa ajuda, esta oportunidade de ajudá-lo nada mais é do que o pagamento de uma grande dívida de gratidão, porque em outra existência possivelmente aquela foi uma alma cara a nós, que nos ajudou muito. Então observe que o sentimento de união passa por essa consideração, que se hoje nós estamos aprendendo, ontem ou amanhã nós também ensinaremos. Portanto, esse esforço colaborativo é mais que necessário, é imprescindível para que todos nós possamos crescer. Mas foi Jesus, no Evangelho de João, conforme esse apóstolo registrou, que disse: eu rogo, meu Pai, para todos aqueles que são os meus discípulos, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por intermédio da mensagem deles, para que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e para que os amaste como igualmente me amaste. Veja a grande sabedoria das palavras do Cristo. Ele utilizava a figura da união fraternal para nos lembrar do casamento que nós deveríamos ter com a própria lei divina. É como na parábola do festim de bodas ou do banquete nupcial. O reino dos céus é semelhante a um rei que quer comemorar as núpcias de seu filho e pede que os servos vão chamar os convidados. Foram de primeira vez e os convidados não quiseram ouvir. Foram de segunda vez e os convidados foram ter na sua casa de campo ou nos seus negócios. E de terceira vez ameaçaram seus servos, mataram e sacrificaram eles. Então o rei exorta que os seus servos vão às encruzilhadas e chamem a todos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mas uma festa real tão popular, o que já é estranho, nessa festa nós encontramos alguém que não estava trajado adequadamente. Lógico, foi chamado de improviso. E então o rei diz: retirem-no e lance-os às trevas exteriores, porque não está portando a túnica nupcial.
Então veja o grande aprendizado do Cristo. Essa túnica nupcial que é o nosso espírito ornado de virtudes, que nós devemos procurar desenvolver durante o nosso périplo ascensional, vai nos fazer conectar com o divino que vive em nós. Mas para isso não é necessário nenhum movimento de isolamento em monastérios. Jesus não queria que nós vivêssemos uma vida beatífica, apenas de adoração impassível. O que Jesus sempre nos exortou é que nós fôssemos no mundo, vivêssemos no mundo, sem ser propriamente do mundo. Que nós santificássemos cada um dos nossos pequenos atos, que víssemos irmãos em todos os homens e em todas as oportunidades da nossa vida, que nós víssemos uma oportunidade de evoluir. Então veja que a sabedoria do Cristo é tão grande, porque Ele observa que é justamente nessas excursões de propaganda dos seus discípulos, que é nesse movimento de convívio em sociedade, que nós vamos realmente nos perceber como parte de um todo, e que é a partir desse movimento externo que vamos nos voltar para o nosso interior. Carl Gustav Jung costumava apregoar, através da sua psicologia analítica, um conceito chamado individuação. Carl Gustav Jung acreditava que a individuação era esse movimento interior para que o ser conseguisse encontrar o seu self, o seu eu interior, a sua essência. Então observe que interessante. É no convívio com o outro que nós vamos encontrar a nossa própria essência. Porque através desse convívio nós vamos perceber as nossas oportunidades de melhoria. Porque eu não posso me perceber impaciente se eu viver na solitude. Eu não posso me perceber egoísta se eu só vivo para mim mesmo. Para que eu possa me perceber, eu preciso saber como anda o meu amor em respeito a outra criatura. E talvez seja por isso que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, disse que o grau de amor que o ser tem pela divindade, a métrica é o grau de amor que ele tem pelo seu próprio semelhante. E quais são mesmo os mandamentos que Jesus nos deixou? Se me amais, guardais os meus mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Ele desde sempre nos diz que a partir dessa comunhão com o divino e deste contato com o outro, que nós podemos nos acrisolar e nos tornar fortes para suportar todas as vicissitudes materiais e espirituais. Nós estamos juntos, não precisamos aprender sozinhos. Nós podemos aprender da melhor forma, em cooperação. Porque se temos muito a aprender, também temos muito a ensinar. E não podemos nos esquecer disso. E para finalizar, amigos, eu gostaria de recitar, na verdade, um soneto escrito por Amaral Ornelas, que está no livro Temas da Vida. Ele diz assim, sobre a união: unamo-nos, irmãos, enquanto fuge o dia, guiando o arado à frente em plena primavera. Pela fraternidade, a fé nobre e sincera edifica entre nós o reino da harmonia. O Espiritismo é a luz que se eleva e anuncia a nova humanidade ao sol da nova era. No Evangelho do amor que salva e regenera para a renovação da perpétua alegria. De mãos dadas a Cristo, unidos venceremos, na excelsa direção a páramos supremos, onde a vida imortal é fuge do destino. O céu espera em nós, para a glória do mundo, um rebanho, somente em trabalho fecundo, uma fé soberana e um só pastor divino. Nós não podemos nunca nos esquecer daquele que esteve entre nós e deu a sua própria vida para nos mostrar que nós somos esse rebanho divino. Nós temos, através do Espiritismo,
através da fé raciocinada, uma forma singular de compreender e guardar para sempre e viver os seus mandamentos. Que nós possamos transformar a nossa vida num testemunho vivo de amor a Deus, de amor ao próximo e de amor a nós mesmos, fazendo com que possamos nos unir sempre fraternalmente. Muito obrigada, amigos.